denúncia de descaso no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Isso me revolta. O repórter Roger Silva estava acompanhando uma pessoa dentro do hospital e testemunhou os maus tratos que a população de Santo Antônio de Jesus está recebendo. É com você, Roger. Nesse momento, no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, venho trazer uma denúncia e reclamações até mesmo do povo da falta do mau atendimento aqui no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Se é denúncia, é reclamação e está no Voz do Povo Bahia. E nesse momento, Mário, para você e o povo de casa entender a situação, desde 2010 que vem existindo essa deficiência no atendimento no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus na parte da emergência, aos pacientes que procuram atendimento na emergência do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. E, Marinho, o que os pessoal não esperava é que ali estaria uma pessoa da imprensa acompanhando tudo o que estava a acontecer. No momento, Marinho, que eu cheguei ali, era mais ou menos 10h15 da noite, onde eu fui, né, e dei entrada ali na parte da recepção e fiquei, Marinho, de 10h15 da noite, deu 11 horas e ali, tanto tinha pessoas passando mal, 2 senhoras passou mal de idade, e o atendimento na parte do acolhimento foi muito rápido. Quem estava no acolhimento atendendo a enfermeira, atendimento muito bom, uma atenção muito boa, não tive o que reclamar da parte do acolhimento. Existia um atendimento do meu lado esquerdo, onde tinha uma médica atendendo, e ainda assim, Marinho, atendia uma pessoa, né? Aí a pessoa ia para a parte do remédio para atender outra pessoa, demorava muito. Então, o que é que acontece, Marinho? Muitas das vezes no atendimento aqui na emergência, atende uma pessoa e leva mais ou menos 20 minutos ou mais para atender outra pessoa. E aí, Marinho, o que é que acontece? A pessoa entra no hospital regional por volta de 10 horas da noite e só vai sair de lá 3 horas da manhã por falta de agilidade no atendimento, porque existem médicos ou médicas que, no caso, era para estar ali adiantando o atendimento, aí fica enrolando para atender um agora, depois de não sei quantos minutos atender outro. Não é coisa de minha cabeça não, porque eu estava lá, presenciei tudo e presenciei um momento, né, em que o vigilante abre a porta do lado direito e vai avisar a médica da situação que estava acontecendo, e no momento que ele abre a porta, né, eu fui e analisei de canto que não tinha, né, a médica não estava na sala, né, e nesse momento eu chamei o vigilante que foi lá avisar, né, e aí ele me passou, Marinho, a informação, eu dei parabéns a ele, porque ele foi uma pessoa que viu ali o sofrimento da senhora, né, e foi ali pedir agilidade no atendimento, porque a pessoa estava passando mal. 2 senhoras aconteceu ali e eu vi de perto, né, e outro caso foi já na porta do lado esquerdo, a médica que estava atendendo estava, mas aquela situação, Marinho, né, o atendimento demorando, né, atendia um, demorava, no caso, 20, a mais de 20 minutos para atender outro, e aí isso estava complicando o atendimento, né, e no momento o vigilante, ao conversar comigo, passar informações do que ele passou para a médica, ele falou que tinha ali uma senhora passando mal, né, logo que ele foi avisou daquela senhora que estava passando mal, aí a médica disse que iria vir atender, esperei 40 minutos e ela não veio, né, e aí eu chamei mais uma vez o vigilante e falei a ele que eu estava ali, que eu era da imprensa, e aí que eu não queria prejudicar, né, nenhum deles ali, mas infelizmente se eu visse aquilo ali acontecendo diante dos meus olhos, eu não poderia ficar quieto, e foi de fato o que aconteceu, Marinho. Outra mulher passou mal, né, a outra senhora, a segunda senhora que eu relatei aqui nessa narrativa, e aí ao ver isso, e aí eu pedi, né, a minha cinegrafista que ela pudesse levar meu equipamento, porque eles não estavam deixando eu sair, Mário. E uma das funcionárias que estava por trás do balcão, né, da recepção, ela chegou a falar para mim que se eu saísse da porta para fora, eu estava evadindo do hospital, ou seja, totalmente fora do contexto, né? Tipo assim, ou seja, o paciente tem que ficar lá dentro preso, né, e só sair na hora que receber o atendimento, aí pronto, tá liberado para sair, ou seja, lá dentro eu estava como prisioneiro deles. Olha a gravidade da falta, né, de informações e do despreparo dessas pessoas aí, né, da recepção para, né, trazer um atendimento qualificado para os pacientes ali no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.
E aí, Mário, prosseguindo mais as informações do ocorrido, quando eu peguei o equipamento para gravar, que a cinegrafista não pôde, e aí eu pedi ao meu pai para gravar, aquele que estava comigo como meu acompanhante, e vinham denunciar uma coisa até grave, né? Que onde já se viu impedir de paciente entrar para o atendimento sem o acompanhante. Vi isso acontecer diante de meus olhos, e isso não é de agora, Marinho. Ou seja, muitas coisas irregulares acontecendo no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Como é que um paciente está passando mal, precisa entrar com acompanhante, ou seja, o paciente está lá dentro, ele fica inseguro, não sabe se ali no momento, né, ele está seguro, porque está sem ninguém da família ali diante dele, ou seja, é uma norma que eles botaram no hospital regional que não existe, né? Não existe lei que impeça de paciente entrar com acompanhante. E foi isso que eu argumentei, e no momento disseram que ia chamar a polícia para mim, que já tinha me apresentado agora como imprensa. E eu pedi para que chamasse a polícia, que eu estava ali no aguardo, que eu iria esperar a polícia chegar para poder passar a informação que eu tinha passado para ele. Porque nós, Maria, como imprensa, em hospitais, seja ele público ou particular, a imprensa tem o livre acesso à recepção, que é onde tem o atendimento ao público. A imprensa só não pode ultrapassar o limite para a parte externa, onde os médicos estão fazendo o atendimento, né? Aí, no caso, a imprensa não pode, a não ser que seja autorizado, mas até a recepção, sim. Essas informações, os pessoal do regional não está ciente dessas informações, e eu fui até mesmo o vereador Cosme da Saúde, que o nome dele já diz tudo, convidei ele para participar de uma entrevista e pedir ajuda nessa fiscalização no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. E daqui por diante você vai acompanhar a matéria no momento em que eu estava fazendo a matéria do lado de fora do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. E logo em seguida você também vai acompanhar a entrevista com o Cosme da Saúde. Porque, Marinho, o Cosme da Saúde é um cara que vem fazendo história, em cima de história, dentro da cidade de Santo Antônio de Jesus, vem a cada dia mais ganhando a confiança da população de Santo Antônio de Jesus. E eu acredito, Marinho, que essa situação aí do Hospital Regional será mais uma história que Cosme da Saúde fará aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, que é trazendo a qualidade nos atendimentos aos pacientes, um atendimento humano, né? E eu creio que quem vai mudar essa história aqui de Santo Antônio de Jesus é Cosme, juntamente com o presidente da Câmara, Kaique Barbosa, que vem fazendo um ótimo trabalho aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. Acompanhe agora a matéria. E nessa noite de quinta-feira, aqui no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, acontecendo sempre o descaso aqui dentro no termo de atendimento. Na hora que eu cheguei aqui, Marinho, era por volta de 10 e pouca da noite, onde a minha pulseira, no caso, era verde, mas tinha pessoas com pulseira amarela e pessoas que estavam passando mal, até mesmo no corredor. E eu pude enxergar, Marinho, de perto, uma senhora passando mal, onde o segurança, aqui que fica aqui na portaria, foi até uma das salas que não estava se chamando, né? E passou a informação lá que tinha uma senhora passando mal e conversou com ela. E nisso, a outra médica de outra sala chamou a paciente que estava passando mal. Enquanto isso, já tinha outra passando mal com um caso mais grave, né? O atendimento que era para ser emergência e ser rápido, Marinho, não estava acontecendo. Tudo que a gente presenciou aqui. E tanto que eu chamei até mesmo os guardas ali para poder conversar, que eu vi que ele se preocupou com uma das pacientes, foi lá, conversou com a médica que tinha uma passando mal, mas logo em seguida essa paciente foi atendida e eu chamei esse guarda e conversei com ele se ele não poderia conversar com a médica da sala 2, porque já estava chamando uma sala e outra não, né? E aí o que ocorreu? Na sala 2 não estava recebendo uma chamada, só a 1. E do tempo que eu cheguei aqui, Marinho, tipo, por volta mais ou menos de umas 15 pessoas, e aí ia chegando mais pessoas, a sala de acolhimento, o atendimento foi bem sucedido, um atendimento muito rápido, mas quando passou da sala 2, já não foi a mesma coisa, Marinho. Então começou a aglomerar e aí eu chamei o segurança novamente para poder conversar, para ele chamar a médica que não estava atendendo. Ele passou a informação para mim que essa médica não estava atendendo naquele momento porque estava atendendo o pessoal que estava na parte de medicamento. E
Ele, conversando com ela, falou que tinha gente da imprensa aqui e tal, e conversou para poder adiantar o atendimento. E aí ela falou que iria agilizar lá, mas que voltaria a atender cá junto com a outra médica, né? Uma médica de uma porta e ela de outra. E aí eu esperei por volta de 40 minutos e nada disso aconteceu. Nesse momento são exatamente de 10 e pouca da noite, nesse momento são exatamente meia-noite e 21 minutos. É o momento que eu saí aqui de dentro do hospital, onde até mesmo eu queria tirar minha pulseira, Marinho, para poder buscar o equipamento, para fazer a matéria aqui dentro. E aí um dos segurança, o outro segurança já no caso, disse que eu não poderia sair. As pessoas da recepção disseram que eu estava evadindo o local, sendo que eu pedi só para sair para buscar o meu equipamento. Ou seja, não estava evadindo, eu estava indo buscar o meu equipamento para fazer o meu trabalho, porque não estava, Marinho, aguentando ver as pessoas comendo dor ali, tendo que ser atendido e em uma matraca danada aqui do atendimento amarrado, sendo que poderia ter agilizado o atendimento, Marinho, porque no caso aqui, quando a gente chegou aqui, não foi só eu, com outras pessoas presenciaram aqui, estava reclamando do atendimento, porque a sala de cá, Marinho, estava chamando as pessoas, enquanto a outra sala não. E aí eu fui conversar de novo com outro segurança, e aí o segurança disse que no caso é porque estava atendendo lá dentro, que a gente tinha que ter paciência, que à noite o plantão das médicas é reduzido. Aí eu falei com ele, como é que um hospital desse porte tem, né, um atendimento de plantão reduzido, porque pelo porte do hospital eu pedi o cinegrafista aqui para poder mostrar. Todo mundo conhece o porte aqui do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, então não existe essa desculpinha, Marinho, de que o plantão é reduzido porque tem paciente comendo dor e tem que ficar lá comendo dor para ser atendido a hora que quer, enquanto até mesmo alguns funcionários ficam no zap, no celular e deixam os pacientes lá a mercês. E nesse momento, Marinho, eu vou fazer até mesmo um agradecimento aqui e deixando um elogio aqui também para um funcionário aqui, né, Marinho, que eu não posso deixar de cumprimentar isso aqui. O funcionário da portaria aqui, por nome Renê Santos, no caso, né? Renê Santos, foi quem nos atendeu, nos acolheu com ética e é um cara respeitador, né? Que respeitou a mim como paciente, porque no caso, no momento que eu estava conversando com ele, eu estava conversando como paciente. Depois que eu saio da minha parte de paciente, entro como imprensa e agora já estou conversando como repórter, né? Então, em todo momento, ele conversou de boa, enquanto teve outros funcionários que não concordou quando eu disse que iria fazer a matéria lá dentro, que ia estar impedido de deixar eu sair, né? E aí, só que esse daqui, Marinho, esse Renê Santos da portaria, né, que estava aqui na portaria, eu tenho que deixar aqui só elogio para esse funcionário pela ética que ele tem, pelo comportamento dele e a forma dele de tratar os seres humanos que entram por essa porta. Então, Marinho, chama a atenção aqui de Kaique Barbosa, que é o presidente da Câmara Municipal, também chamando a atenção do vereador Cosme da Saúde, para que a gente venha uma hora como essa aqui, Marinho, fazer a fiscalização aqui dentro, para mostrar se no dia que a fiscalização dos vereadores, como presidente da Câmara, como Cosme da Saúde, se chegar aqui, vai ser a mesma forma que fizeram com a gente, né, Marinho? De querer impedir de a gente gravar, de querer impedir o nosso trabalho, dizer que isso não pode. E teve até uma funcionária lá dentro que disse que não queria nem falar comigo porque eu fui perguntar se já tinha acionado a polícia. Porque ela, segundo eles, ia chamar a polícia pra gente, da imprensa. E aí eu disse que poderia chamar, que eu queria saber se realmente a lei mudou no termo da imprensa não poder gravar na recepção, porque sabemos que a recepção é o local público e a imprensa só não tem acesso ao local externo, mas até onde tem a parte que tem o atendimento ao público, a imprensa, Marinho, tem direito total a esse espaço. Então, possivelmente por falta de informação, bota algumas leis que não batem, como um dos primeiros pontos. Paciente entra aqui e existe, Marinho, paciente que tem problema, né, psicológico, precisa entrar com o paciente, tem pânico, transtorno de pânico, ansiedade, precisa entrar acompanhado e é impedido de entrar com acompanhante porque não pode. Aí agora eu pergunto, onde é que está essa lei que o paciente não pode entrar acompanhado? Mais uma vez, Marinho, me poupe, viu, Marinho? Essa matéria que eu trago para você com o Roger Silva, diretamente de Santo Antônio de Jesus, com mais um Me Poupe, viu, Marinho, aqui de Santo Antônio de Jesus. Maus trato, o povo recebendo, falta de organização, não é essa orientação que o prefeito Genival está fazendo para os funcionários do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não é essa informação, não é essa orientação. A orientação é tratar o povo bem. A falta de organização, o cara chega às 10 horas e fica até 3 da manhã para ser atendido. Para dar tem que maltratar primeiro, para dar e ainda
funcionários mal educados, funcionários que tratam a imprensa como lixo, funcionários que tentaram até impedir que o repórter saísse de dentro do hospital. Eu quero até mandar um agradecimento a Renê, né, lá do hospital, que tratou o nosso repórter muito bem. Parabéns, e que os funcionários públicos de Santo Antônio de Jesus caminhem nesse mesmo caminho aí que esse grande funcionário público está fazendo na cidade de Santo Antônio de Jesus.